Sócrates teve a chance de fugir da sua prisão, que estava condenado à morte. Um aluno dele o vai retirar. Mas aí ele fala: que deporia sobre mim se eu sair em fuga? Eu sou certo do que estou fazendo e eu vou me manter fazendo, mesmo que isso custe a minha vida. Ele debate que não seria ético para ele se curvar e fugir. E ele descreve até o último segundo o seu envenenamento com postura e frieza, sem desviar do seu código. Então, assim, honra, filho, não é o que acham de você, não é o que falam de você, não é o que fizeram de você. Honra é o que você tem de princípios e como você o conduz. E aí, como a sua honra se manifesta no mundo? Você só percebe quando é colocado em teste. Então, assim, eu sou honesto, meu código de honra tem honestidade, mas já te faltou comida? Já teve oportunidade de roubar? Já teve necessidade e roubar seria uma das opções? Tava fácil? Tava acessível? Não. Então a gente não sabe se você é honesto, filho. A gente só sabe que você pratica tal virtude, tal código, quando é colocado em teste. Se você não é colocado em teste, filho, eu sou super inteligente, eu sou super dedicado às artes da mente. Tá botando em teste? Qual o grande problema você resolveu com a sua grande inteligência? Li 500 livros. Qual problema você resolveu? Inteligência, habilidade de resolver problema. Ler 500 livros, uma IA também faz. E aí você já não faz mais necessidade nesse mundo. Sua capacidade de resolver problema. Isso define sua inteligência. Eu sou um cara muito corajoso. Qual foi sua capacidade de assumir risco na sua vida? Então, assim, o seu código, filho, você só pode dizer que o tem quando é colocado em teste. E aí, quando é colocado em teste, você percebe o que a pessoa abnega, mesmo que o instinto, vontade ou vantagem diga o contrário. Então, assim, eu fudido, o nego me ofereceu dinheiro. Caralho, eu fudido. Qual era o impulso? Caralho, pegar, preciso, ninguém tá vendo, caralho. Mas eu abneguei. Aí eu tenho uma virtude. Aí eu tenho um código. Então, filho, código, uma honra, nada mais é que uma virtude, porque é uma capacidade de abnegar um instinto, uma vontade ou uma vantagem, seja sexual, seja financeira. Por que os religiosos praticavam jejum? Porque a arte do jejum, por N motivos, uma delas, abnega um princípio natural da existência. Qual é o princípio natural da existência? Alimentação. Né? O ato de sobreviver inclui alimentar, respirar, beber líquido. O cara abnega. Por quê? O corpo tem reservas para suportar. Teu corpo tem reservas para suportar. Só que você é acostumado a comer todo dia, tantas horas, graças a Deus, você tem fartura. O ato de abnegar a alimentação é um ato de estimular a sua capacidade de controlar seus impulsos. Inclusive, eu vou fazer um jejum de 72 horas. Eu estou me comprometendo aqui para não poder fugir disso. Então, filho, fica definido que a honra é uma virtude. E o que é uma virtude? Virtude é a capacidade de regular os seus impulsos. Né? O teu sistema 2, que é o sistema da razão, ele consegue controlar o sistema 1, que é o do impulso. E o sistema 1, ele controla 95% das ações. Traduzindo, quando você desenvolve virtude sobre algo, é como se você estivesse conduzindo um cavalo, que é um impulso. Não é que você consegue fazer o cavalo fazer qualquer coisa, mas algumas coisas você consegue dar direção ao cavalo. Isso é virtude. Essa capacidade de controlar a rédea. Então, virtude nada mais é que uma escolha consciente
contra uma vantagem imediata. Então, você está diante de uma oferta sexual, mas você escolheu como código respeitar a sua esposa. Então, você abnega. Então, a gente tem um código, a gente tem uma honra, a gente tem uma virtude. Quais serão suas virtudes, filho ou filha? Vai de cada um. Vai de cada um. Não sou eu que vou ditar as suas. Mas cada pessoa se limita ao seu extremo na sua virtude. Que cada um escolhe para si. É uma capacidade de escolha, né? Então, assim, virtude. Então, assim, coragem é uma virtude. Então, não adianta esperar ter coragem. Não adianta esperar ter vontade de ser fiel. Não adianta esperar ter vontade de regular sua alimentação. Você tem que chegar lá e falar, não vou comer mais. Não vou trair. Eu vou me arriscar. Porque eu acho que vale a pena. E isso é uma virtude, é uma escolha. Não é uma vontade. Se fosse vontade, era impulso. Então ninguém tem virtude natural. Todo mundo tem uma escolha sobre um impulso. É a capacidade de sacrificar o prazer, uma vontade, status ou segurança por um valor que você acha maior. Um valor que você acha maior do que às vezes sua sobrevivência. Como você viu no caso de Sócrates ou Cristo. Você tem um valor que você considera maior do que a sua necessidade de sobreviver. E por que jovem ainda não tem honra? Cara, se você entendeu que honra é uma virtude e virtude é uma escolha, escolha é uma função do córtex pré-frontal. E ele só amadurece depois dos 25 anos. Então, todo mundo antes dos 25 anos não tem virtude por natureza. Natureza, sim. Não tem virtude por escolha. Mas não tem virtude cada... Não é assim também. A sua formação cultural vai te influenciar ou ter por obediência, ou ter por empréstimo, ou ter por emoção. Né? O jovem, ele pode assimilar a virtude, mas ele é frágil. Por isso que a gente tem que cuidar dos nossos jovens. A gente tem que cuidar do que influencia ele. Porque como ele não tem córtex pré-frontal, bons discursos podem conduzir eles para o caminho errado. Alguém que chega para ele e diz que, minha honra, minha mulher tem que me obedecer, se der mole a porrada nela, eu bato em mulher, eu bato... Porra, um cara que diz isso com um discurso convincente faz ele acreditar. Porque ele não tem córtex pré-frontal para fazer todas as amarras necessárias às vezes para contextualizar aquilo. Então você precisa gerar influência sobre ele, que pode ser por obediência, identidade de empréstimo e emoção. Como é que são as influências por obediência? Autoridade, medo de punição ou desejo de aprovação. Né? Ou por dor, ou por prazer, ou por autoridade que ela considera. Hierarquização. Esse aqui foi o meu caso. Identidade emprestada. Foi aqui que eu forjei minha virtude. Como assim, Kadá? Cara, meu pai, ele tinha autoridade sobre mim, tá? De influência. Mas até um certo ponto. Certos comportamentos do meu pai tipo assim, tirava a autoridade dele. Né? Então, não me influenciava. E aí, como mesmo assim eu consegui? Cara, beleza, eu tive referências, tá? Mas a minha influência em heróis que eu queria ser me definiu muito. O herói que eu quero ser, quando eu tiver um filho, eu quero que ele me veja como um herói. Então, o que eu preciso ser para ser um herói? Tem que ser assim, eu tenho que ter tal código, eu não posso... Então, assim, os meus códigos foram construídos muito aqui. Por admiração, por algo que eu idealizei. Depois foi virando minha identidade. Mas, né, a identidade emprestada, o garoto pode fazer porque a família é assim, ou ele pode fazer porque os amigos fazem assim. E aí o terceiro ponto, né, pode ser por emoção. Ele tem empatia ou culpa. Tipo assim, você tem empatia pela fé, então você vai imitando os códigos da fé até você entender por razão e tornar seu. Ou você faz por culpa.
Ah, eu sinto culpa dos pecados. Aí tu começa a fazer, né? Que na verdade é por dor ou por prazer. Certo? É isso que, né, por emoção faz, só que é frágil. Esse é o mais frágil de todos. Esse é o mais forte de todos. Influência da família, ele copia a família, ou ele copia os amigos, ou ele quer ser algo que tem aquela referência.